Bem, meus amigos e minhas amigas do portal Contra a Prosa, hoje esse vídeo é para falar de coisas que vocês já conhecem. Vou apenas reforçar. Primeiro ponto. A coisa mais difícil para um analista, e eu me considero mais um analista do que um jornalista, a coisa pior para um analista é quando ele está no meio de um tiroteio, que é isso que está acontecendo exatamente no Brasil. E um tiroteio artificial, um tiroteio fake. De um lado, bolsonaristas que o tempo todo, em qualquer lugar que vá, para justificar a existência de Bolsonaro, manda petardos, tiros, bombas para os petistas. Do outro lado estão os petistas, que para justificar a volta de Lula, que seria injustificável em qualquer país do planeta, mandam petardos o tempo todo, mandam tiros, bombas o tempo todo contra os bolsonaristas. E isso acabou infectando o jornalismo, toda a convivência entre brasileiros. Um se alimenta do outro, porque um justifica o outro. Quando você vê, ou você um dia conseguir assistir, se conseguir assistir a uma discussão entre um petista e um bolsonarista, se você conseguir ficar até o final sem vomitar, você vai perceber que os dois têm razão. Um fala mal dos defeitos do outro, mas os dois têm razão. E esta discussão, este embate, acaba fazendo com que você não olhe para as vias que estão ao lado. Não olhe para coisas proveitosas que estão ao lado. E esta semana, com a guerra que está acontecendo na Ucrânia, muitas discussões nas redes sociais entre bolsonaristas e petistas não discutem, não colocam como tema a questão da Rússia. Eles ficam um pouco distantes. Por quê? Porque os dois apoiam Vladimir Putin. É por isso que você não vê o embate. Embora o noticiário jornalístico todo esteja pautado na questão da guerra da Ucrânia, que é uma preocupação de caráter mundial, você pode não acreditar, mas cada tiro que se dá na Ucrânia afeta o seu bolso. Cada casa destruída na Ucrânia, cada soldado morto na Ucrânia, cada civil morto na Ucrânia, você vai sentir no bolso, na mente e no coração. Mas bolsonaristas e petistas não discutem a Ucrânia, não discutem a invasão da antiga União Soviética, da Rússia, à Ucrânia. Não discutem. Porque ambos apoiam o regime, digamos assim, ditatorial. Não é ditatorial do ponto de vista documental, porque há uma escolha lá. Mas essa escolha, tudo é manipulado, justiça, imprensa, tudo. Por exemplo, um fato essa semana que deveria ser motivo de discussão aqui no Brasil e que passou quase em branco foi a suspensão da publicação do jornal russo Novaya Gazeta. Esse jornal foi advertido 2 vezes por Vladimir Putin, e o editor do jornal, o Dmitry Muratov, que recebeu inclusive o Prêmio Nobel da Paz em 2021, pelo trabalho dele, inclusive, a favor da liberdade de imprensa na Rússia. Ele ficou muito famoso no mundo inteiro. E Vladimir Putin fica ameaçando, Infelizmente, ele viu que se ele continuasse, ele poderia correr risco de vida
E também poderia correr risco de vida toda a sua equipe do jornal. Não é à toa que este jornal, a Novaya Gazeta, lá da Rússia, é o único jornal verdadeiramente independente da Rússia. É o jornal que diz aquilo que Vladimir Putin não quer dizer. E não quer que o povo russo saiba. Resultado, por causa dessa liberdade de imprensa, deste único jornal, nada mais, nada menos que 6 jornalistas foram assassinados nos últimos anos, ligados todos a esse jornal. Assassinatos assim misteriosos. Porque o governo russo, o governo de Vladimir Putin, quem não está com ele manda matar ou envenenar. Aí você vai nos documentos oficiais, nada disso aconteceu. Um morreu por acidente, outro morreu porque foi assaltado, né? Nunca é o governo. E o jornal sabe dos detalhes. Claro que não pode se manipular, infelizmente, a justiça de lá para um caminho independente. Tudo lá é amarrado pelo Vladimir Putin. E o jornal, então, inteligentemente, para evitar mais mortes dos jornalistas, encerrou as atividades até que pare a operação, entre aspas, militar, que o Vladimir Putin diz que está realizando na Ucrânia, que na verdade é uma invasão, é uma guerra que ele está promovendo na Ucrânia. Então, eu não vi nem petista, nem bolsonarista. Aliás, teve uma notícia, um artigo num desses portais ligados ao PT, declarando que este jornal da Rússia era um jornal ligado ao ex-presidente da República, o ex-presidente da União Soviética, que promoveu a abertura do país ao Ocidente, vamos dizer assim. Porque quando a gente fala Ocidente, as pessoas que não estudaram ficam pensando que é questão de localização geográfica. Não é. O Ocidente representa aquele conjunto de países que lutam por um mundo mais liberal, mais com liberdade de imprensa, com liberdade com relação à religiosidade. Um mundo todo ele voltado para que as pessoas façam com liberdade tudo que desejar, desde que o que você faz não ofenda o outro. Então é o representado, claro, um país mais rico do momento que prega isso é os Estados Unidos. E aí fica esses países que pregam a ditadura do proletariado, como é o caso da antiga União Soviética, e proletário nunca lá chegou ao poder, né? O Stalin matou mais gente do que vocês nem imaginam. Quantas pessoas foram presas, torturadas na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Vocês falam muito, tem muito... Eu me lembro que na universidade a gente tinha muito orgulho do Che Guevara, mas quando a gente vai ver a história mesmo da pessoa, embora fosse um idealista, uma pessoa que, na verdade, também matou muita gente. E aí a gente vê o lado podre das pessoas e aquela questão do herói cai, desaba. A gente percebe que é só discurso, é só propaganda. E aí fica essa discussão, tentando colocar Bolsonaro na direita, nunca foi. Direita nunca foi. E Lula nunca foi de esquerda. Eles se apropriaram desse discurso, criaram personagens na internet, nos discursos, né, nas legendas partidárias, como esquerdistas. Não são pessoas que querem dominar por mais tempo possível o país e a nação. Eles não querem democracia, eles não querem liberdades, eles querem o poder.
Porque a concepção mais antiga de esquerda e direita é que a direita eram os que queriam, na Revolução Francesa, fazer com que os poderes do rei fossem preservados e, de certa forma, em algum ponto, até ampliado. E o da esquerda eram os camponeses, os mais simples, que queriam exatamente o contrário, tirar esse poder do rei. Fazer com que o rei tivesse menos poder e desse mais poder ao povo. Né? Por isso, esse início começa assim. Então, se você for olhar bem, hoje, não tem ninguém de direita. Não tem ninguém de direita. Do ponto de vista lógico, não tem ninguém de direita. Porque todo mundo quer poder para si. Não é para dar a um rei, a um presidente da república, a um administrador. Quer poder para si. O PT também quer poder para ele. Então eles estão pregando completamente, de forma incoerente, aquela discussão de esquerda. Eu acho que Bolsonaro está mais para um reacionário. Bolsonaro está mais para um reacionário. E quando um petista vai para a rede social querendo voltar ao governo Lula, também está agindo como um reacionário. Né? Portanto, repito, para encerrar o vídeo, quando você estiver diante de duas pessoas, um petista e um bolsonarista discutindo, dê razão aos dois. Mas não se esqueçam que há alternativas. Tem aí o Sérgio Moro. A melhor alternativa que nós temos hoje é Sérgio Moro. No passado, eu dizia que a melhor alternativa que tínhamos era Marina Silva. Marina não é mais candidata. Está saindo para deputada federal. Hoje, a melhor alternativa que temos hoje é Sérgio Moro. E talvez por ele ser a melhor alternativa, a terceira via não se une nunca. Porque pensavam que Sérgio Moro estava morto. Quando o Sérgio Moro colocou a candidatura, que foi logo perto dos 10%, causou um pânico. E aí o Ciro Gomes, que se acha no direito de ser o terceiro, começou a bater no juiz. E agora nós temos a necessidade dos dois juntos. E aí o juiz magoado, lógico, ele não vai sentar com um sujeito que o chama de tudo quanto é nome, de incompetente até de corrupto, né? Ele não vai sentar com uma pessoa dessa. E aí o Ciro Gomes precisa do Sérgio Moro. Porque se Ciro tiver uma vantagem além do Sérgio Moro, a chapa Ciro-Sérgio Moro seria uma chapa imbatível. Como o contrário também. Sérgio Moro, Ciro também seria uma chapa imbatível. Mas os dois não vão sentar nunca, né? E a gente tem que esperar que o eleitor escolha um deles. Inclusive Simone Tebet está também disputando aí. O Alessandro Vieira já caiu fora, né? Tem aí o André Janones, que eu não vejo possibilidades. Tem vários aí de outros partidos. E o João Dória, que não vai para lugar nenhum, eu acredito. Então seria a alternativa dos dois, unir os dois, ter uma chapa forte, mas não sai do lugar, porque as questões pessoais sempre estiveram acima das questões de país. Eu acho, tenho absoluta certeza, que se Sérgio Moro tivesse com 1, 2% e uma Simone Tebet tivesse com 8, 9%, né, ou até um João Dória, eu tenho absoluta certeza que Moro apoiava. Como é Moro que está na frente, esse pessoal com ranço de todos os maus costumes da política brasileira não vão sentar. Posso até pagar a língua, não vão sentar e não vão discutir essa terceira via. Enquanto isso, petistas e bolsonaristas se digladiam nas redes sociais, polarizando a disputa, e nós fatalmente teremos ainda este ano a eleição, talvez, de um homem envolvido até o pescoço em corrupção. Não importa dos dois qual seja o eleito. É isso por hoje. Um abraço. Por favor, se inscreva no canal.
nós não vamos crescer se você não se inscrever no canal. Já estamos chegando a 2.400 inscrições. Gostaríamos de contar com a sua assinatura. Dê um like aí no vídeo, um abraço e até uma outra oportunidade.